aí no canal justamente nessa questão, para especificar bem no detalhezinho, aí um detalhe importante na questão da libertação sobre filhos espirituais. Então eu digo assim, não, se vocês eventualmente acham, se isso ocorreu, que falar dos mandamentos é eventualmente matar pessoas, né? Ou seja, não importa se é filho espiritual, se é crente de outra religião, se é crente da religião cristã, eu estaria acelerando as coisas, fazendo as pessoas acreditarem nos mandamentos ao invés de Cristo. E queriam me enganar para fazer isso, no sentido de que eu não acharia uma boa ideia forçar essa situação, deixar as pessoas acreditando em Cristo. E como se eu pensasse, e até pensei durante um certo momento, não com certeza, mas pensei no sentido de que não vou fazer as pessoas acreditarem nos mandamentos e deixar elas acreditarem em Cristo, porque eu não quero forçar nada, né? Mas se vocês me enganaram no sentido que eu deveria fazer isso, não, em momento algum eu fui enganado, já que falar dos mandamentos para mim, no final é dar vida. É dar vida. No momento que eu tentei falar dos mandamentos, eu achava que era dar vida. O que eu criticava era a impositividade. E que isso geraria dificuldade para as pessoas, não que elas morreriam espiritualmente. Mas isso é lançar dificuldade para as pessoas. Há essa possibilidade também. Mas ao mesmo tempo seria dar vida. E o problema seria, na verdade, também a impositividade, porque seria também um choque para as pessoas no momento. Que é o que eu pensava ao momento, né, nessa questão de dar vida. Mas se eventualmente falado onde ele não é desejado, e aí é o problema, né? Não é por morte, não é por assassinato espiritual. Mas se ele for falado onde ele não é desejado, aí é impositividade. Então isso não é morte espiritual. Mas eu pensei que vocês quisessem, aí que está a grande questão. A impressão que dava pela repreensão que eu recebi, ou por outros motivos, é que se quisesse que falasse dos mandamentos, e mesmo a Bíblia dizia que era uma boa ideia. Aí por outros versos, né? Seja porque falaram isso antes, seja porque falaram isso vezes antes, seja porque condescenderam depois, inclusive, a ponto de fazer o argumento completo, vocês condescenderam depois num segundo momento, quando fiz o início da pregação, e depois disseram que condescenderam, eu falei, bom, então eu posso fazer a pregação completa. E aquela coisa, impositividade não é igual à morte espiritual. Vocês podem até tentar caracterizar isso como algo errado contra a minha pessoa. Fizemos o Alex agir de uma maneira talvez um pouco mais impositiva. Se bem que mais ou menos porque eles deram a condescendência, né? Mas vamos pensar que sim. Fizeram agir de maneira um pouco mais impositiva. Mas impositividade não é assassinato espiritual, não é morte espiritual das pessoas. É ruim, mesmo assim. Mas não quer dizer que isso signifique que eu tentei matar as pessoas. Eu tentei dar vida de uma maneira impositiva. E isso eventualmente estaria errado. Embora eu tenha feito também ali as pregações de uma maneira mais compassada, para não ser tão chocante, para não ser uma coisa tão direta. Que eu acho que é o certo a se fazer. Impositividade é diferente de assassinato espiritual de outrem. E é isso. E na outra possibilidade, se eventualmente até as pessoas que me repreenderam e acharam que eventualmente falar dos mandamentos é dar vida espiritual também, de continuar essa linha argumentativa, eu não posso ser repreendido porque naquele momento eu estava em dúvida. Eu não estava dizendo o contrário de que falar dos mandamentos era matar as pessoas. Não, eu estava dizendo que poderia ser algo muito pesado e eu precisaria pensar mais sobre isso. Eu não disse que... Eu também não posso ser criticado por dizer que o Alex não faria isso. Não, porque eu estava em dúvida. O Alex acha que os mandamentos não dão vida espiritual. Não, eu estava em dúvida. Poderia até dar vida espiritual, mas seria algo pesado mesmo assim. Então, eu estava em dúvida. Então, mas isso eu já falei nos vídeos anteriores, apenas para completar, para aí, liberando geral, sobre a questão da impositividade, não representar a morte espiritual. Pode até representar algo errado, eu até posso ser repreendido na questão da impositividade, mas isso não é morte espiritual, seja porque eu fiz a pregação de maneira mais compassada, seja porque eu não estava pensando que isso fosse morte espiritual, até porque a Bíblia diz o contrário, de que isso talvez até seja sendo uma certa impositividade, mas que isso não é morte espiritual, que eu não estou atentando contra a vida ou mesmo a espiritualidade das pessoas. É isso aí, Ivan.